Olá, paz e a graça. Então, voltamos com o programa Semear. Apóstola, vamos falar um pouquinho sobre oração, o poder da oração, o porquê de orar. É muito forte, né? E muita gente às vezes fica será que eu estou orando certo? Será que Deus está me ouvindo? Como que é uma oração? Camila, nós sabemos aqui, até está aberto aqui Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, Jesus, né, eu acredito que ele estava na expectativa, esperando que os discípulos perguntassem a respeito disso, né, e eles perguntaram, Pedro provavelmente, né, Senhor, nos ensina a orar, né, e Jesus deixou uma oração modelo aqui. Primeiro ele começa confrontando, que ele começa a oração assim, Pai Nosso, né, a relação que eu tenho que ter com Deus é uma relação de paternidade, Ele é Pai, né? E quando eu entro diante do Senhor com essa mentalidade de que Ele é o meu Pai, eu falo coisas que eu não falo para ninguém, para Ele, porque eu tenho essa liberdade de ter um Pai, né? Eu sei que às vezes fica difícil para alguém que talvez não tenha um Pai como eu tive um Pai, né? Um Pai amoroso, um Pai presente, um Pai cuidador, protetor, até por demais, né? Mas enfim, essa relação para mim de Deus ser Pai é muito tranquilo, né? Me dá segurança. Não é assim para todo mundo, né? Mas eu creio que talvez seja um desafio para você e o Senhor vai te curar em relação a isso, né? Porque Ele é o teu Pai, não é só o Pai da apóstola Cris, Ele é o nosso Pai, né? Então Jesus foi dando os tópicos aqui. Ele ensinou os discípulos a orar, por quê? Porque eles viram Jesus manifestar poder porque ele orou, né? Porque ele tinha uma intimidade com o Pai. E a oração, ela gera intimidade, porque tu vai falar, se eu falo muito com a Camila, né? A gente começa a ter uma particularidade maior. Agora, se eu tiver de vez em quando, vai ser mais difícil. A gente consegue engrenar um assunto porque a gente serve a Deus. Mas se todos os dias eu tiver relacionamento contigo, seja amizade, seja qual nível de relacionamento, eu vou falar com mais profundidade, com mais tranquilidade também. Então isso é oração, é falar com Deus. Eu costumo dizer que tudo acontece quando oramos e nada acontece se não oramos, né? A oração parte de tudo. Por que orarmos? Porque Deus ouve, né? Simplesmente porque Deus ouve. E Ele ouve o quê? Ele ouve a oração de quem quer que seja. A minha necessidade, o meu choro, as minhas lágrimas, elas também são traduzidas como oração para Deus, né? Mas tem um caminho que nós trilhamos como cristãos e nos ensina, nos aperfeiçoa, né? O próprio Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo convida Ele, Espírito Santo, eu preciso orar, eu preciso esse assunto. Ele vai nos conduzir na oração, né? A melhor maneira de falarmos com Deus, e certamente Ele vai organizar essa oração e leva ao Pai, né? Através da pessoa de Cristo Jesus. Então, orar é o pulmão do crente, né? Nós não ficamos sem respirar, então a gente precisa orar. Na oração nós nos encontramos com o Pai, e nos encontrando com o Pai, nós temos a revelação de quem Ele é. Tendo a revelação de quem Ele é, nós entendemos que somos filhos e amados do Pai, né? E por aí vai. A intimidade, né? Tu conversar com Deus como se estivesse realmente conversando com o Pai. Não tem um script, uma coisa escrita, a oração é isso. Não Jesus deixa até um modelo, mas para nos nortear, mas não que eu tenha que orar isso aqui, não, isso é reza, né? É diferente. Sim. Mas a oração é o que o teu coração precisa, como eu vou dizer, falar naquela hora, né? Às vezes a gente não consegue se expressar, mas pelo Espírito, mesmo chorando, o Senhor vai entender, né? Apóstola, Espírito Santo, eu vejo assim, ou eu ouço falarem muito do Espírito Santo em várias áreas que o Espírito age na nossa vida. Qual que é a importância do Espírito Santo assim, nessa intercessão entre nós e Deus? Eu digo que fundamental, né?
até tu falou no Espírito Santo e para mim ele é uma pessoa muito real, né? Eu digo que é uma praia que eu me sinto muito à vontade de nadar, né? Porque ele é muito real para mim, muito real como eu sinto agora aqui, né? Durante essa programação. Ele é aquele que nos norteia, né? Como eu falei lá no retiro, ele é um semáforo, né? Ele é aquela pessoa que vem e diz, para agora, que se tu ultrapassar aqui, vai se perder, vai colidir com alguma coisa, colidir com o pecado, colidir com as coisas da vida. Ou ele diz, espera um pouquinho, analisa, porque tá amarelo a situação, não vai, tenha muita atenção, sim, né? Ou ele é aquele que diz, vai porque eu vou contigo na tua retaguarda, né? Então o Espírito Santo, para mim, é tudo. É ele quem esteve com os profetas, é ele quem esteve com cada um que escreveu as Escrituras, né? E ontem ainda ajudava uma das meninas que ela se batizou no sábado e quer comer Bíblia, né? E eu amo isso dos novos convertidos, né? Isso nos dá mais gana de buscar em Deus também. E eu disse para ela, por onde ela começar, mas a primeira oração pede para o Espírito Santo, porque ele conhece tudo, né? Ele nos traz luz a tudo, ele nos revela tudo que nós precisamos para nos mantermos em santidade, né? A primeira coisa que ele nos leva é a santidade, a santificação, né? E sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então o Espírito Santo, para mim, é tudo. Tudo, tudo mesmo. Melhor amigo. Melhor. O que você me diz sobre o Espírito Santo na sua vida? Sabe, Camila, que eu sempre costumo dizer que, como o apóstolo falou ali da questão de leitura da palavra, né? Ler a Bíblia, tu pegar a Bíblia e tu fazer uma leitura qualquer, né, é de uma forma errada. Sim. A melhor maneira é tu pegar... A Bíblia é o único livro que o autor está presente conosco. Como o apóstolo disse, que as Escrituras elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, quando tu pega, tu lê ali, tu diz, ó, Espírito Santo, me dá a revelação, me dá o discernimento, me conduza, as coisas começam a fluir de uma forma diferente, né? É a pessoa que quando tu acorda, ela está ali do teu lado, filha, eu quero caminhar contigo hoje. Só que o Espírito Santo, diferente do nosso inimigo, Satanás, o Espírito Santo ele é cavalheiro. Tu precisa convidar ele para fazer parte da tua vida. Sim. Tu precisa convidar ele a fazer parte das suas orações, senão ele vai ficar aguardando. Diferente do Satanás, que ele entra, chuta o pau da barraca, faz um auê, diferente. Então, nós precisamos ter essa intimidade com o Pai, essa intimidade com o Espírito Santo. É através da oração, muitas vezes a gente começa a orar e a gente começa a perceber que as coisas começam a acontecer conforme a nossa oração. Por que eu digo o entendimento que eu tenho disso? É porque tu está orando conforme a vontade do Espírito, não conforme a tua vontade. E trazendo para o contexto a oração, como vocês mesmos mencionaram antes, ela precisa ser um diálogo. Muitas vezes a gente está na correria do dia a dia e a gente, Deus, obrigado pelo meu dia, abençoe em nome de Jesus, amém. E Deus fala assim, sai. E Deus, ele está ali, o Espírito Santo, ele está do lado, querendo te trazer uma revelação, querendo te trazer algo, querendo falar contigo, ter uma intimidade, e tu não para prestar atenção. Sim. Então, é importante parar, nem que for 5 minutos, mas ora 5, espera 5 minutos, porque é uma conversa. Tu precisa ouvir a voz do Pai. Né? E a palavra vai nos dizer, entra no teu quarto, no secreto, fecha a porta. E no secreto, o teu Pai vai se revelar a ti. Né? O secreto não quer dizer exatamente no quarto, mas aquele cantinho de oração. Muitas vezes durante o serviço, é o tempo que eu consigo parar para orar, talvez né? Talvez tu tenha tantos afazeres, mas é necessário. O nosso espírito anseia esta comunhão com Deus. Né? No momento que tu não ora, o teu espírito acaba falecendo, tu acaba morrendo espiritualmente e se afastando de Deus. É que eu falo para o meu filho, o Espírito Santo, Deus está ali sentadinho, parado, olhando para ti, esperando tu agir. Exatamente. Tu dizer, vem, eu te aceito, eu quero a tua presença. Ele não invade, né? Como tu falou, ele fica ali esperando. Falta aceitar. Né? Exatamente.
Exatamente. Vamos orar, apóstolo? Amém. Glória a Deus. Amado Senhor, diante da Tua presença neste dia glorioso que o Senhor nos proporcionou, de estar aqui com a Tua serva, Pai, estar nesse ambiente onde a Tua presença pode se manifestar. Estamos felizes porque cremos que o Senhor irá alcançar todo nível de pessoas que talvez, Senhor, como falamos no início, precisam de um milagre, precisam sentir uma intervenção da terra, dos céus na terra, e o Senhor pode fazer. Opere milagres, Pai, durante esta programação, no momento em que essa programação for ao ar, ela possa tocar vidas, tocar lares, mudar condição de pessoas, mudar a circunstância de pessoas. Senhor, não paramos este tempo aqui simplesmente para estarmos trocando uma ideia a respeito de reino, não. Cremos em uma ampla modificação nos lares, nas casas, nas famílias. Cremos que esta programação irá tocar, aleluia, muitas pessoas. E nós oramos por isso. Oramos para que o momento de oração de cada um mude a realidade da vida espiritual, para alguns se abram, segundo o que conversamos aqui, Senhor, que venha brotar a semente da oração e que eles possam provar de coisas boas, agradáveis que vêm da Tua parte. Nós te pedimos alcance, Senhor, e toca em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer aos nossos colaboradores, o Ministério Remanescentes Fé em Deus, agradecer também a GD Imóveis, Padaria Delícias e a loja Emanuel, a loja da família cristã, nosso irmão José Lói. Fala um pouquinho sobre a loja para nós. Bom, a loja Emanuel aí tá uma loja nova na cidade, né? A gente está aí desde dezembro. Estamos tentando trazer para Montenegro o que realmente a família cristã precisa. A nossa ideia é atender 100% da necessidade e demanda da igreja. Através de Bíblia, camiseta, óleo de unção, folders, panfleto de evangelismo, a necessidade, material de ceia que a igreja precisa. Nós tínhamos essa necessidade, nós como pessoas, como família, a gente precisava de uma Bíblia, a gente tinha que buscar fora. Sim. Né? Porque hoje na região a gente não tinha algo para suprir. Então a loja Emanuel veio para trazer essa necessidade para a cidade. Eu creio que vamos conseguir, em nome de Jesus. Já temos uns exemplos aqui de Bíblias, aromatizantes. Passam lá na loja, dá uma conferida, produtos muito bonitos, tudo abençoado. O endereço da loja? Rua Capitão Cruz 1564, bem em frente ao tabelionato Kindle. E também a Chácara Peniel, né? Nossa parceira aí também. Retiro maravilhoso que nós podemos passar junto. Aleluia. E Deus agiu muito naquele lugar. Amém. Glória a Deus. A Chácara Peniel, ela foi um projeto de Deus, assim, a gente crê. Quando Deus colocou no nosso coração para fazer a Chácara Peniel, aos olhos humanos era loucura, mas aos olhos de Deus já estava gerado. Né? Tanto que são inúmeros testemunhos que nós temos assim de provisão de Deus sobre aquele lugar, né? De Deus fazer aquele lugar acontecer. E eu creio que a Chácara Peniel veio também para apoiar também as igrejas nessa questão, né? Porque a gente tem um projeto bem diferenciado, futuramente a gente pode conversar sobre isso, mas é um projeto bem diferenciado para as igrejas, né? É para servir ao reino mesmo. Então já fica o convite aí para as igrejas, todos os ministérios aí da região. Quiser conhecer aí a loja Emanuel também, né, claro. E a Chácara Peniel, retiro, lugar para oração, muito bom. Eventos, acampamentos, a gente... Tá. Quero já deixar aqui o convite para vocês dois, porque eu acredito que a gente tem muito o que falar sobre o Espírito Santo. Amém. Então, assim que possível, Amém. voltem para a gente Glória a falar um Deus. pouquinho mais sobre o nosso querido amigo Espírito Santo. Amém. É um prazer. Muito obrigado, Mano, pela tua presença aqui hoje. Agradecemos. Agradeço que Deus abençoe grandemente a sua vida, Amém. seus negócios, aí, a sua loja, essa bênção que Deus está colocando aí na tua vida, o ministério de jovens, que seja guiado por Deus e que muitas maravilhas aconteçam. Amém. Em nome de Jesus. Apóstola, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui conosco.
Que Deus continue abençoando cada vez mais a sua trajetória em Cristo, ministério, chamas do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe cada vez mais. Amém. Agradecemos, né? Somos gratos por poder estar aqui mais uma vez e só adorar e glorificar Deus por isso. Amém. Muito obrigada a todos. Encerramos então hoje mais um programa Semear. Aguardo vocês aí na próxima. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor.